referência de lazer para gente na adolescência, nos meus 11, 12, 13 anos, começou por aí, era o cinema. E naquela época, o Cine Teatro Cuiabá era o mais acessível para a minha família, para mim, para os meus colegas. Cine Teatro, né? Cine Teatro Cuiabá, que era encanto da juventude, né? A gente, enquanto não ia assistir um programa qualquer, o que pusesse ali, a gente lotava o cinema. Era a maior alegria da gente. Ah, que maravilha! Naquele tempo eu era jovem, eu gostava de tudo, né? O que passasse, tocava, ainda tinha a Dona Zormira, que de vez em quando estava lá também ajudando a tocar, né? No cinema? Cinema, Zormira Canavarro. Conforme o filme, né? Eles traziam a Dona Zormira para tocar para nós. Dengo-lengo, dengo, 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 lengo, dengo, 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 lengo, dengo, dengo, dengo. Ó, manhã de sol, a Anhangá fugiu, chora a voz do mar, chora a voz do... E a senhora lembra do Cine São Luís? Lembro porque eu morava lá perto, o Luiz era porteiro de lá, né, seu pai. E passava filme para criançada, a maior parte do filme era para criança. Aí toda a meninada entrava e Luiz tinha umas que não tinha dinheiro, né? Aí Luiz abria licença assim, mandar tudo entrar. E era uma alegria só. O Cine São Luís fez parte da infância de todo mundo do Porto. E o que a gente mais gostava eram dos seriados que passavam após o filme. E se o filme fosse emocionante, mesmo à noite elas iam de lenço e óculos escuros, porque sabiam que iam chorar, especialmente se fosse um filme da Sarita Montiel. Eu frequentei muito o Cine Teatro Cuiabá. E antigamente, quando a gente ia assistir os filmes, a gente se aprontava toda, né? Fazia cabelo, vestido novo, ia muito chique. Que era assim, encontrava várias pessoas da sociedade, os amigos, né? Inclusive, minha mãe nunca tinha ido ao cinema. A primeira vez que ela foi no cinema foi no Cine Teatro Cuiabá. Só que agora eu não me lembro mais o filme, era tão antigo, que eu não me lembro mais. Mas ela adorou. Em 1974, eu tinha 14 para 15 anos, por aí, e o Norberto me levou no Cine Teatro Cuiabá. Nunca tinha ido ao cinema. E chegando assistindo o filme, era um filme faroeste. E quando... Eu nunca tinha visto aquela tela tão grande, eu estava ao lado dele. Quando o artista lá, sei lá como chama, apontou a espingarda para dar um tiro, e eu pensei que ia acertar em mim. Eu rapidamente abaixei minha cabeça debaixo da poltrona. Aí ele achou graça, falou, não, fica tranquilo, aqui não vale tiro, não. Em Cuiabá, Mato Grosso, no final da década de 60, começo da década de 70 do século passado, com 15 e 16 anos, aluno da antiga Escola Técnica Federal de Mato Grosso, como todo adolescente, não tinha dinheiro e queria assistir filmes. Papai também passava os filmes do Grande Sorteio Motos Blink, ele mesmo produzia alguns filmes. O telão ficava como se de frente para a Rua 13, mas lá no fundo. Se você subisse no muro, você podia assistir todo o filme. O telão era ao ar livre, o telão. E a gente, quando ela era criança, a gente assistia o cinema
Pela janela do quarto. Papai passava o cinema lá e a gente assistia pela janela do quarto. A gente ia de grupo pro Cine Bandeirantes, né? Eu lembro que tinha uma rampa, aí tinha ali até hoje aquela entrada e a bilheteria. Tinham 2 salas de cinema. Eu lembro bem que entrava e tinha o lanterninha, né? Onde ficava antes da sala, tinha uma mulher que vendia pipoca e juntava grupos para ir aqui, porque eu nasci e cresci no Araés, né? Aqui no centro, bem pertinho, né? Que o Cine Bela, meu irmão, eu acho que ele deveria ter uns 13, 14 anos, ele era muito criativo, inventivo, a melhor palavra, assim, hoje fala essa coisa, inventivo, né? E ele cedo aprendeu a mexer com as parafernalhas, como meu pai falava, da eletrônica. Meu irmão Sebastião Rodrigues Palma. Ele, muito novo, foi lá para o Cine Bela, a convite do pessoal do Bela, e naquela época não tinha negócio de convite, já ia chegando, já ia fazendo. A casa dele era esquina, de um lado era a polícia militar e do outro lado era ele. Então ele passava, ele tinha uma máquina projetora e ele passava na parede do quartel ali. E a gente era criança, ia na casa de uma tia minha lá, então a gente pegava banco e punha tudo na frente, assim, a criançada tudo para assistir filme. Era uma delícia. Ele associou com o papai, os filmes passavam aqui. Eu assisti muitos filmes lá no Bela, aquele filme branco e preto, entendeu? Aqueles antigos, mas era uma delícia, a criançada ficava tudo. E ele vendia, era barzinho, tinha sorvete, picolé, então a gente ia chupando picolé enquanto assistia o filme. 80 anos, saber que dia que eu fui lá no cinema, o primeiro cinema de Guiratinga, eu não sei. Eu sei que quem era o dono era o William Moraes, era pai dele, aliás, era o pai dele e ele que cuidava. E aí ele apaixonou pela bilhete. Assisti com o Jorge também ao Mestre com Carinho, com o Sidney Poitier, foi bem bonito. Era assim, era bem romântico. Eu falava agora, ó, essa cena romântica de beijo nós vamos ter que copiar. Vamos ter que fazer isso. Quando eu cheguei lá em Guiratinga, em 82, eu não conhecia nem televisão. Aí foi pro cinema, aí foi na igreja, e o padre Cornélio dava o ingresso, né, que era um papelzinho verde, mas você tinha que sentar nos primeiros bancos e tal. Eram umas 5 horas da tarde de cinema, e era um filme japonês com os samurais correndo. E aí eu nunca tinha entrado no cinema, eu sentei nas primeiras carteiras do cinema, nas primeiras cadeiras do cinema. E fiquei lá olhando pra cima, né, porque ficava bem baixo. Aí, de repente, a cena vai. Um monte de cena, preto e branco ainda que era. Um monte de coisa acontecendo assim. E eu olhando, com a boca aberta. Aí, de repente, a cena era vindo, as pessoas estavam correndo uma atrás da outra, vindo em direção à plateia. E aí, quando fizeram aquele monte de gente correndo em direção à plateia, eu levantei e saí correndo no cinema. Porque eu achei que eles iam cair a gente. Eu tenho uma sensação tão linda guardada em mim, de puro deslumbre da pantaneirinha selvagem que eu era. A primeira vez que eu entrei chamava Cine Anache. Eu lembro a música que tocou, não sei como ficou dentro de mim. Era uma propaganda de jeans. E aquela criançada, era filme infantil, e a criançada gritando junto. Para mim, foi uma das coisas mais espantosas da minha vida. É uma memória de puro deslumbre. Liberdade é uma calça velha, azul e desbotada, que você pode usar do jeito que quiser. Não usa quem não quer. O stop, desbota e perca um vinco de índigo blue. O stop, meu jeito de viver. Foi muito louco.
ver todo mundo cantando aquela música. Fomos para um Tarzan que estava tão cheio, mas tão cheio, que a gente sentava no chão, né? No Teatro Cuiabá. Era meio que normal sentar no chão, assim. E eu me lembro que meu irmão se perdeu na hora de ir embora. Minha mãe foi embora e deixou, e esqueceu um filho. Aí depois tivemos que voltar, ele estava lá no cinema. Do Cine Teatro, lembro do seu Leone, que dava medo nas crianças, com aquele bigode, cabelo branco, pois, como havia uma rígida classificação por idades, a função dele era fiscalizar e barrar quem tentava entrar sem estar na idade permitida. Já o Cine Bandeirantes, lembro que no corredor que dava acesso é que eram pintados os painéis das propagandas dos filmes. Posteriormente conheci, né, o Vitor Hugo, né, que se tornou um grande artista aqui do estado, né? Eu tinha 15 anos de idade e, por incrível que pareça, o cinema era o Cine Tropical. Eu nunca ia no cinema, eu nunca tinha pegado em tinta. A primeira vez que eu tive contato com tinta foi no cinema. E pintei os cartazes com tamanha perfeição que fui contratado imediatamente. Eu fiquei durante 10 anos fazendo cartaz de cinema. Lá foi minha grande escola, foi o cinema. Eu acho que é interessante, porque é uma Cuiabá que essa moçada, essa geração não conheceu, né? Quem viveu a Cuiabá da nossa infância, imagina o que é hoje. As meninas de tio Hugo, de tio Valdo, enfim, todos papai filmou. Era assim, Nara, muita gente. Quando não tinha aula, ou que a gente saía mais cedo, a gente passava lá no Cine Teatro. Nós éramos sempre 4, 6, 5, depende. Aí, quando a gente chegava na porta, já tinha um juiz de menor, era de tarde, já estava sentado na porta, a gente olhava, já via ele lá e ficava com um pouco de medo. Eu e minha prima assistindo A Hora do Pesadelo, e a gente com medo, deu vontade de ir no banheiro fazer xixi, a gente com medo de ir no banheiro, porque é um filme de terror, né? De 90, quando eu já estava no final do ensino fundamental, foi quando eu assisti Titanic. E aí já foi um lance com a galera da escola, e aí o filme era bem longo, né? Tinha aquela pausa lá, acho que para trocar de rolo. E aí a gente saía para ir ao banheiro, comer e tal, e voltava. E eu acho que Titanic foi a primeira vez que eu chorei no cinema. Vivi a experiência, assim, de assistir Almodóvar no cinema, ali no Cine Bandeirantes. Assisti Carne Trêmula e me marcou pra caramba, né? Ter visto lá. Era uma sala muito grande, a tela era grande, então a experiência era incrível. Meu nome é Márcia e eu sou filha de Luiz de França Barros, que foi lanterninha nos anos 60 no Cine São Luís, lá no Porto. Preferencialmente eu gostava do Cine Tropical. Eu adorava a música de abertura, quando as cortinas iam se abrindo, né? E eu lembro de alguns filmes que eu assisti já mocinha. Por exemplo, o Dio Como Te Amo, com a Gigliola Chiclete. A gente falava Gigliola Chiclete. Nós, quando criança, a diversão nossa era ficar na porta, esperando passar a boiada que vinha da Várzea Grande, atravessava a ponte Júlio Miller e subia a 15 de novembro. Quando chegava ali perto do quartel, no batalhão, eles seguiam com a boiada para o lado do Grande Terceiro, que é Carmindo de Campos agora, lá, aquela região. Então era aquele monte de boi, nós ficávamos lá na calçada só esperando, e todo mundo vinha para a rua. E a criançada era uma festa, porque era boi de verdade. E vinha tocar na boiada como se fosse no Pantanal, né? Dizem, eu não lembro disso, que boi chegou de entrar no Cine São Luís. Os lustres, um pouco dos lustres do Cine Tropical está na igreja São Benedito,
lá do Cochipó, da Boa Esperança. Muito interessante a história, porque foram 2 cinemas geminados, né? Havia o Cine Popular, de Sr. Henrique, que inclusive é sogro do Aníbal, lá do Museu do Som, e papai associou com Bela, lá do Porto. Ele fez a primeira transporte coletivo de Kombi. Então ele trazia os filmes, né, e passava aqui no Cine Belo, na Marechal Deodoro. E quem fazia as projeções era o Sebastião Palma, né? E nós tínhamos um diferencial, que nós passávamos o seriado de Guinioca para depois passar o filme. E isso era um atrativo, né? E houve um certo conflito com o Cine Popular, né? Que apresentava apenas a película da época, né? E essa confusão chegou até no Impossível Acontece, uma coluna de uma antiga revista brasileira, O Cruzeiro, né? E dessa briga de 2 cinemas juntos, né? Disputando a clientela, né? Era muito animado, havia aquela corneta que tocavam as músicas e tinha o prefixo. A hora que a sessão ia começar, né, tocava-se um dobrado muito bonito, né, e o pessoal até falava assim, sonhei com as mãos de tua, abri a porta e caguei na rua, a bosta endureceu, passou um carro e furou o pneu. Eu lembro perfeitamente de uma ocasião onde eu estava na sala de espera do Cine Bandeirantes para assistir uma sessão da tarde. Eu adorava ir nesse horário. Estava rolando uma programação especial. O fato curioso foi que eu vi meu namorado da época saindo do término da sessão com uma moça bonita e pareciam bem íntimos. Ele não me viu. O fato é que isso não me abalou e eu fui assistir minha sessão sem problema algum. Eu me lembro assim nitidamente, início dos anos 70, eu com uns 9 anos de idade, de ter ido pela primeira vez, né, no cinema, toda animada e extremamente curiosa, né, porque eu ouvia falar de cinema, mas nunca tinha ido. Eu fui levada pela minha madrinha, Edi Cuiabano, para assistir um show da Wanderleia. A minha primeira sessão de cinema foi no Cine Bandeirantes. Isso foi por volta do ano 1990, 91. E eu lembro que eu fiquei muito impressionada, né, com a grandiosidade do Cine Bandeirantes. Desde a entrada, né, tinha uma espécie assim de um corredor com o pé direito já super alto e a sala de cinema, né, grande, com tantos lugares. A tela era muito grande. Não sei se era a minha impressão que tornava ela maior ainda, ou se ela realmente era muito grande. Mas foi uma experiência linda. A Bandeirantes tinha uma porta de correr e tinha uns centros do lado direito. Do lado esquerdo, olha só, do lado esquerdo ficavam os cartazes. E aí eu lembro quando eu fui a primeira vez no Cine Bandeirantes, do lado esquerdo ficava um monte de cartazes. Aí que eu fui entender que não eram todos que estavam, né? Alguns iam passar. Do lado direito ficava uma lanchonete e bem no meio eu lembro que ficava a bilheteria, onde você ia comprar. Então, esse projeto que eu mencionei aí, que girou ali no Cine Bandeirantes inicialmente, em torno de 93, 94,
tinha à frente uma pessoa que na época eu era adolescente e não sabia, mas eu via que estava bem engajado, sempre presente nas sessões, entendi que era o organizador. E depois fiquei sabendo o nome dele, que é o Juarez Compertino, e então coordenou esse projeto no Cine Bandeirantes e depois também levou para o Cine Teatro, mas daí não durou muito tempo. Foi uma experiência importante, não só para mim, mas com muitos estudantes ou não que frequentaram ali a sala de cinema do Cine Bandeirantes naquele período. Dentre as lembranças mais queridas, mais caras dos cinemas cuiabanos, das salas, antigas salas de cinema que a gente tinha na cidade, o Cine Tropical certamente foi o mais impactante para mim desde criança, quando eu conheci, nos anos 70 ainda, quando eu tive o privilégio de conhecer o Cine Tropical, que a gente entrava e você dava de cara com a plateia olhando para você, né? Porque a tela estava na parte, ficava às suas costas, né? Tipo assim. A gente entrava e já estava a tela no seu lado, uma das laterais tua. Então essa cena foi impactante sempre. Em Cuiabá, eu me lembro muito bem do Cine Teatro, que também frequentei na minha infância, não era uma frequência muito grande, porque a gente morava em Várzea Grande, tinha que fazer viagem de baleia para chegar em Cuiabá. E de lá, do Cine Teatro, eu me lembro que a gente tinha, como tem aquele segundo piso, a criançada ia para o segundo piso e era a maior festa, porque a gente ficava jogando pipoca, chiclete, fazendo bagunça na parte de cima, quem estava entrando no cinema. Em 75, mudei para Cáceres, me deparei em uma cidade pequena, mas era uma cidade que tinha 2 cinemas. Aquilo era muita coisa, né? Que era o Cine São Luís e o Cine Copacabana, ambos em frente à praça principal. E o Cine Copacabana assisti algumas coisas, mas o que mais marcou para mim no Cine Copacabana foi o show do Valdir Soriano. Até pela forma como ele entrou no show, porque meio que a gente convencionou que um show você senta de frente para o palco e você vai ver o espetáculo, assim como no cinema, quando as cortinas se abrem, né? Então as cortinas se abrem e aí você tem diante de si o palco. E não foi assim com o show do Valdir Soriano. As cortinas já estavam abertas e ele entrou por trás. Eu sou Elina Rondon Pinto de Arruda. Fala mais alto, né? Que fui proprietária do Cine São Luís. O domingo era tomado porque acabava a sessão da manhã e ia preparar a sessão para tarde. Tinha as matinês, né? As vesperais. Aí, umas 2 ou 3 sessões antes de começar o cine à noite. Mazarope era a que dava mais bilheteria, né? Outra vez também foi o quê? O Copacabana tinha aqueles ventiladores de teto, né? No teto e tal, parará, parará. E aconteceu num filme de terror, passando um filme de terror lá, né? Cai um gato nesse ventilador. Pô, faz aquele estardalhaço, né? E todo mundo sai correndo do cinema, sabe? Porque já estava assistindo um filme de terror. Cinema realmente era um local de conflito. E ao final, porque todos em casa iam de bicicleta. E aí, o que acontecia? As bicicletas eram simplesmente amontoadas na porta do cinema. Então, a primeira pessoa que entrou ao cinema era a última pessoa a ir embora para casa, porque todo mundo colocava a bicicleta em cima da bicicleta dele. Esse cinema, além de filmes, ele trazia shows, tinha um palco bonito e tal, tinha apresentação musical. A filha dele, Geisbel, era uma garota muito talentosa,
ela tocava violão, tinha shows, e tinha uma competição, naquela época, era Roberto Carlos e Paulo Sérgio. Mas as duas experiências marcantes para mim são essa da primeira ida ao cinema, ao Cine Teatro Cuiabá, em 1980 ou 81, e depois, em 1987, ao Cine Bandeirantes, né? Deveria ter ido muito mais, porque tendo em vista que o meu tio-avô, Manuel Bodstein, foi um dos pioneiros do cinema, né, aqui em Cuiabá, do cinema no sentido de ter um espaço para projeções, eu devia ter isso nas veias. Mais frio, né? Cinema de shopping. Tipo assim, a gente vai para assistir o filme, né? Em sala de cinema de rua, não, a gente ia para encontrar as pessoas, para ver as pessoas, era um lazer, né? Muitas vezes da família ou algumas não, né? A pessoa vinha de fazenda e tinha essa primeira experiência, né? Como minha mãe morava em fazenda, então em sítio, né? Namorar, então, nossa, horrores. Namorei horrores no Cine Teatro, beijei horrores no Cine Teatro. Outra coisa, outra vida. Eu tenho memórias encantadoras daqueles tempos. Eram referências onde as amizades nossas daqui de Cuiabá e Vaza Grande eram tecidas, ampliadas especialmente naqueles espaços. Nós discutíamos muito os filmes depois das sessões, conversávamos muito informalmente, era encantador como que cada um tinha uma visão diferente, né? Então, sim, o cinema como instrumento de educação era um referencial bastante importante, né, para a gente buscar informações. E tínhamos pouco acesso a informações, né? Não é como hoje, com as mídias sociais aí bombando, e tínhamos possibilidade, sim, então, né, de acessar o que se passava no mundo em relação à produção cinematográfica, né? Com limites, sim, com limites, mas com um esforço muito encantador daqueles que fizeram esses empreendimentos, né? Com isso, quero aqui relatar que o cinema sempre fez parte das nossas vidas. E eu me lembro até da música. Tchan, 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 tchan. Oh, laia, 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 la, laia. Linda, ficou marcado.